Hoje é quarta, 14 de outubro de 2015. Nesse episódio vamos falar sobre o filme O Homem Duplicado. Meu nome é Carlos Shin e está começando o Gubercast. Gubercast no ar. Ele aceitando que ele não tem jeito. Que cachorro comedor de ovelha só matando, como a gente diz aqui no sul. Os ditados. Fala galera, estamos começando o Gubercast número 19. Sim, Carlos Shin aqui direto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Comigo, como sempre, está meu brother de São Paulo, capital, Raul Barbosa. Fala, Raul. E aí, beleza, galera? Tudo jóia? Também de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, temos Arthur Salles. Fala, Arthur. E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Antes de dar as boas-vindas para os ouvintes aqui, eu queria dizer que eu quero lançar uma campanha Volta Richard aqui, porque, tô com saudade de fazer um podcast com aquele cara lá. As horas que a gente não junta todo mundo aqui, a gente anda conversando pela internet aqui e estamos com saudade um do outro para causar umas discórdias aqui. Então já fica meu protesto aqui. Não, vamos ser bonzinhos, vamos fazer o Saga Transformers aqui. Né? Abraço pro Richard. Então é isso aí, vamos começar então logo esse Gubercast número 19. Hoje vai ser sobre um filme muito interessante aí que chama Enemy, mas antes eu quero convidar você aí que tá ouvindo para conhecer a nossa fanpage no Facebook. Se você ainda não conheceu, vai lá no Facebook e joga lá Gubercast. Lá tem a nossa fanpage, dá uma curtida que vai te deixar por dentro de todos os links, de todos os episódios, de tudo que a gente faz no Gubercast. E se você tá vendo pelo YouTube, clica aí na tela onde tá aparecendo para se inscrever no nosso canal, que você também vai ficar por dentro de tudo que a gente faz no Gubercast. Então, inclusive, tem aí pra você clicar, se você estiver olhando aqui na sua direita da tela, tem um link da nossa playlist, né, dos programas. Então você encontra, por exemplo, a playlist do Gubercast Especial, que é onde a gente faz especiais, os programas um pouquinho mais longos, mas são bem legais, né, de sagas e tal. Tem a playlist do próprio Gubercast, né, se você perdeu os vídeos mais antigos, e tem do Guber Pocket, né, então você tem agora essa opção aí. De repente você pode ver todos os vídeos numa sequência, só um atrás do outro, é bem legal. Faz uma maratona aí. Então é isso aí, galera. Chegamos na parte boa. Filme tema desse Gubercast número 19, Enemy. Em português BR, O Homem Duplicado. Que beleza de título, hein? Filme de 2013, dirigido por Denis Villeneuve. No elenco temos Jake Gyllenhaal, Melanie Laurent, Sarah Gadon e Isabella Rossellini. Um homem sai em busca de seu idêntico sósia após avistá-lo em um filme. Raulzito, meu brother, o que você achou de Enemy? Putz, esse filme é muito louco, né, velho? Pô, daqueles filmes estranhos, assim, que a gente assiste e fica sem saber o que acontece, né? Mas a gente conseguiu catar migalhas aqui e a gente conseguiu destrinchar ele inteirinho. Então, mas é muito bom. Putz, é um filme fora de circuito, assim, né? Do circuito blockbusters aí, mas é um filme que vale muito a pena e a gente vai comentar passo a passo aqui, né? E, pô, ele é baseado no livro do Saramago, né? Então não fica muita dúvida de que o filme é bom. Exato. Eu achei o filme bem interessante no início, assim, ele me chamou bastante atenção, o roteiro, assim, sabe? Eu fiquei pensando, puta merda, eu preciso ver, cara, o que vai acontecer agora, o que é a próxima cena. Eles se encontraram, sabe? Tipo, meio que isso aí ficou na minha cabeça, assim, essa expectativa. E, claro, ele é um plot twist, assim, né? Então a gente tem um filme que faz pensar. Não adianta, não é aquele filme que tu vai chegar, vai dormir tranquilinho, final isso, final feliz. É um filme que tu vai deitar pensando, mas aquilo não faz sentido. Como assim? Então ela provoca muitas dúvidas. Eu acho que isso aí é legal, né? Pra mim é como se fosse a arte do cinema por si só, né? Então acho que isso aí vale a pena. Porém, na minha opinião, não é só porque o filme faz pensar que ele é bom, assim, né? Que ele tem essa característica de ficar um plot twist, assim, que faz o filme ser perfeito, que é uma obra-prima. O livro tá bem representado dentro do filme também. E a estética dele
só que me deixa um pouco a desejar, essa coisa meio amarelada, assim, que nem a gente tava comentando em off aqui, parece um GTA rodando em videogame, assim. Essa coisa meio fim de tarde, que nem o Carlos falou. No geral, muito bom. Tô com vocês aí, eu achei um filme muito diferente, eu realmente adoro esse estilo de filme que te faz pensar. Ele literalmente é isso, cara. Acaba o filme, beleza, agora eu preciso refletir. Eu preciso buscar alguma fonte, assim, pra tentar, né, esmiuçar esse filme aqui, porque realmente é 15 interrogações que ficam na tua cabeça. Falando aí sobre o livro, né, que ele é baseado aí do José Saramago, é o The Double, né? Eu já vou falando uma coisa aqui que já me irrita, cara, que é esse maldito título nacional, O Homem Duplicado. Pra mim é ridículo, cara, e não tem nada a ver com o que o filme, sabe, sobre o filme, sobre o que é o filme, ou o que o filme quer passar. Porra, é tão ruim. Por exemplo, você olha o nome Enemy, né, inimigo, cara, e faz todo sentido ser inimigo o título. Então, enfim. Então, em relação ao título, tem um detalhe também que esse título em português aí, ele fica parecendo o Homem Duplo, né? Que é aquele filme que a gente indicou lá atrás. Sim, um tempão atrás. Então você acaba confundindo, né? Uma coisa com a outra. Mas voltando ao filme, cara, ele é um filme que pra mim, cara, ele me remeteu, assim, diretamente ao filme Under the Skin, né? O Sob a Pele, com a Scarlett Johansson, que não que o plot tenha a ver, nada disso, mas é o mesmo estilo de filme. Aquele filme que você tem que analisar ele, você tem que perceber o que tá na tela, tentar entender qual é a moral. Depois que você entende a sacada, ele vale muito mais. Mas eu acho que definitivamente ele vale a conferida, assim, putz, é sensacional pra mim. Vamos falar um pouquinho então do cast aqui envolvido nessa produção. Vou começar pelo diretor, o Denis Villeneuve, um diretor canadense, que ele fez alguns curtas assim, né, cara, e tem um filme que chama Incêndios, de 2010, esse eu ainda não assisti, mas ele é muito bem comentado. E nesse ano de 2013, além do O Homem Duplicado, né, ou Enemy, né, ele fez um outro que também tem um título um pouco diferente, que é Os Suspeitos, que na verdade é o Prisoners, que esse, já vou dando a dica aí, o spoiler pra galera aí, que vai ser um futuro Gubercast nosso aí. Sensacional, né? Sensacional, é um filme também com Jake Gyllenhaal e com Hugh Jackman. Ele fez esses dois filmes no mesmo ano. Isso é extremamente foda, assim. No caso, o Enemy, né, esse filme que a gente tá falando hoje, ele acabou saindo um pouquinho depois, mas ele foi gravado antes. E esse diretor, né, cara, esse ano agora tá nos cinemas o filme novo dele, que é o Sicário, Terra de Ninguém, que tem a Emily Blunt, tem o Benício Del Toro. Então, assim, é um filme que eu tô louco pra ver aí. Então ele é um diretor, assim, que tem pouca coisa, mas o que ele tem é sensacional, né, cara? Não, e rapidinho aqui, passando pelo elenco, né, fora o Jake Gyllenhaal aí, que é um cara aí que não precisa ficar nem dando muita referência dele, que é um puta ator aí, ultimamente, né, tá cada vez melhor, né? Mas falando do elenco de apoio aí, cara, a Melanie Laurent, que é ela que faz a namorada, né, é a Mary. Essa mina aí, ó, ela é uma atriz francesa, né, mas só pra dar uma referência boa aqui, ela tá no Bastardos Inglórios, ela faz um Xoxana, puta papel, cara. Adoro ela naquele filme, cara. Adoro ela. É sensacional, né? E a que faz a esposa, né, é a Sarah Gadon. Ela é uma atriz canadense mesmo, e ela tem papéis pequenos, assim, em filmes, por exemplo, aquele Dracula Untold lá, que, putz, na real, é um filme meia boca pra caralho. Eu gosto. Fica pra depois essa discussão, então. E ela tá também no espetacular Homem-Aranha 2 aí, ó. E sem falar da Isabella Rossellini, né, velho? Exato. E pra dar uma pincelada geral aí na produção em si, vai, manda aí, Arthur. Cara, eu achei fantástico, assim, a questão da cidade, como ela é apresentada no filme, o cenário do filme em si, né? Eu achei muito legal, assim, porque a gente tá tratando um filme onde supostamente a gente tem dois personagens parecidos e são extremos um do outro, né? E fica bem claro isso no cenário deles, assim. Tá? E o cenário faz muita parte de como entender o filme. É um filme que, às vezes, pequenas coisas que acontecem numa cena é muito importante para o que vai acontecer depois, sabe? Tipo, tu já não tava entendendo muito o filme. Daí, quando aparece aquela fotografia, tu pensa, puta merda, que isso, cara? Eu acho que isso ajuda a tu entrar na loucura do filme, entendeu? Te ajuda a ficar... Porque senão, tu pega... Imagina se fosse uma cidade daqui, aquele corte clássico de Nova York, assim, os táxis andando, os carros andando. Ia ser um filme que ia te passar como se as coisas estivessem acontecendo normalmente, entendeu? Ia ser um cenário que ia te passar assim, tá legal, tô vendo um filme. Agora, quando tu vê um cenário meio caótico, na verdade, se a gente for pensar, é o momento do filme onde ele aparece ali pra tu refletir sobre o que tava acontecendo na cena anterior. Não é
não é pra tu perceber nada naquela cena, entendeu? Não é pra tu ver os prédios, é pra tu ficar pensando sobre o que tu acabou de ver, entendeu? Então acho que isso aí funcionou muito bem na questão de produção e direção. Bom, então vamos mergulhar de fato nesse filme aí, e a gente vai tentar passar meio progressivamente aqui para vocês mais ou menos ir entendendo, ver se concordam com a gente ou não. Eu quero começar dizendo o seguinte, assim, que diferente de alguns filmes, vídeo, né, que nem nós três aqui fizemos do It Follows aí, que só o Raul adorou, esse filme ele não é aberto a 110 interpretações, né? Na real, aqui esse filme ele tem uma versão dele, e só para já tirar a dúvida, caso você tenha visto e tenha dúvidas ainda sobre o filme, a principal dúvida seria, né, se o Jake Gyllenhaal, se ele teria um clone, né, que nem o título nacional sugere, ou um irmão gêmeo. Um alienígena que é um body snatcher, que rouba o corpo das pessoas e se faz passar por elas. Mas enfim, nesse filme específico não tem alienígena, não tem nada, não tem gêmeo, não tem porra nenhuma. Vamos deixar claro, que senão a galera já vai achar que é meio ficção até. Então assim, se trata da mesma pessoa, cara. Esse já é o spoiler máximo do filme. Cara, é um conflito que acontece dentro da cabeça dele. E pra gente usar uma referência que fique fácil aí pra todo mundo entender, tem dois Jake Gyllenhaal, né, no filme, né? Tem o Jake professor, né? E tem o Jake ator. Eles têm características bem diferentes, né? O professor mesmo, o cara é um meio neurótico, né? A vida do cara é uma bagunça. Ele tem essa namorada. O Jake ator é o contrário, né? O cara usa roupas caras, o cara é narcisista, casado e tal. A esposa dele tá grávida. E o filme ele começa, cara, já dando a moral mais ou menos do que se trata, né? Que começa o Jake professor, né? E ele fala, controle. Tudo é uma questão de controle. E ele logo em seguida menciona, ele vai falando sobre ditaduras, né, e etc. E ele menciona também que isso é um padrão que se repete. Então isso aí tem muito a ver com a mensagem que o filme passa depois, né, que ele termina. O Jake professor, né, cara, na vida dele, assim, dá pra ver que é uma vida, ele é meio que repetitivo, assim, né. Por exemplo, ele dá aula, né, aí ele chega, é meio que sempre uma repetição, né. Aí ele, vai lá, transa com a namorada, né, e mostra isso aí, cara, tipo uns 2-3 dias seguidos, assim, é sempre a mesma coisa, aquele negócio robótico, né? São mais de 3 vezes que acontece a mesma coisa ali naquele momento. Isso. Então acho que já começa essa ideia de padrão que ele passa. Pra mim, o início do filme já começou uma pulga atrás da minha orelha e eu pensei assim, peraí, o cara tá fazendo exatamente as mesmas coisas. Eles estão usando um Ctrl-C, Ctrl-V da fala dele da faculdade, um Ctrl-C, Ctrl-V da cena de sexo. Tipo, exatamente a mesma coisa. Então alguma coisa tem aí. E você vê, assim, que, tipo, não é aquela coisa que ele tá muito feliz, assim, é aquela vida, né, que tá meio estranha, né? Tu sente que tem algo meio off ali, né? Sim, inclusive entra o quarto dele nesse contexto, que é como eu tava falando antes, o cenário diz muito sobre o personagem, porque a gente tá pegando aqui um apartamento que não tem nem TV, ele olha um filme num notebook. Assim. Exato, e isso é uma das coisas que é muito importante você reparar. Mas aí seguindo, né, aí o filme, ele começa de fato a acontecer quando um colega lá do Jake professor lá recomenda pra ele ver um filme, né? Ele já fala que não curte filme e tal, o cara recomenda um filme lá pra ele ver, ele vai na locadora alugar esse filme, e aí já entra uma grande referência. Enquanto ele tá na locadora, toca uma música que chama The Cheater, que a letra fala de um cara que não consegue controlar sua tentação de pegar outras mulheres. Já é uma referência que fica embutida aí nessa primeira visita dele na locadora, quando ele aluga esse filme, né? Aí falando do filme, né, cara, ele assiste o filme lá, aí mínima diferença do dia repetitivo dele com a mulher, né? E aí é engraçado que ele termina de assistir o filme, vai vai dormir lá depois, aí ele acaba sonhando com uma cena do filme, tem um cara que, era meio que exatamente um figurante lá, que é exatamente a cara dele, né? E aí ele começa a ficar neurótico, né? Essa parte é muito boa. Na hora que ele olha, o cara, ele tipo dá um zoom assim, né? Então, assim, aí após ele, né, ver essa cena, assim, o cara fica obcecado, né? Pra saber quem é esse ator. Sai procurando na internet, vai vendo outros filmes que o cara fez, assim. O cara fez um ou outro filme, assim, umas pontas doidas aí. E tem uma hora que ele compara, né, uma foto que ele acha do ator com uma foto que ele tem que tá rasgada, né? Se você reparar, é uma foto que é rasgada no meio. E isso aí é aquela típica foto, assim, de pós-separação, sabe? Quando rasga, assim, né? A princípio não dá muita bola pra essa foto aí, mas ela depois volta
a ser referenciada aí no filme. Aí, né, cara, ele busca esses outros filmes do ator, né, ele vai na locadora de novo, e na locadora rola uma segunda referência geral aí, na primeira foi a música, nessa segunda, quando ele entrega a listinha lá pro atendente lá pra ver os outros filmes do cara, de fundo tem um pôster de um filme que é Attack of the 50-Foot Woman, em português é A Mulher de 15 Metros, né, um filme de 1958 aí, que também faz uma boa referência ao que o filme se trata. No final a gente volta no pôster. Aí, cara, ele chega na parte na agência lá, ele chega lá, o cara já reconhece ele, né, já achando que é o Jake ator. Uma coisa ali também é mencionada é o que? O cara fala assim, porra, não te vejo há tanto tempo. Ele, não sei quanto tempo. Ele, uns 6 meses. Esse período que ele tá fora lá da agência lá também tem a ver. E exatamente após essa cena a gente conhece o Jake ator, que é um cara que tem um visual totalmente diferente, né? Que a gente já falou. Ele já mora num apartamento bom, ele usa roupas caras, ele tem essa esposa aí. Vamos dizer assim, uma característica dessa esposa que você já logo de início já percebe é que ela é desconfiada, né? Excessivamente assim com ele. E ela meio que já desconfia de traição. E ela quando argumenta com ele, sabe? Se ela tava falando com uma mulher no telefone, ele já fica puto, pá, e tal. Fica meio claro ali que ele no passado foi infiel, então, né? Aí que começa meio que como se fosse uma dualidade de personalidade dele, entendeu? Que ele começa, ele acaba identificando, acho que um outro traço de personalidade dele. E nisso já acontece essa cena aí que o Jake professor, né, acaba ligando, né, pro apartamento do Jake ator e atende a esposa, né, do cara achando que era o Jake ator, né, mesma voz e tal, e aí o cara, porra, fica tenso. Tipo, ela atendeu muito íntimo, assim, sabe? E achou que ele tava de sacanagem até. Ela achou que era um ator de sacanagem, falando, é tu mesmo. Daí quando ela se dá por conta de que não é ele, né? Ela fica nervosa. E quem é esse? Peraí, quem é que tá falando? E aí o professor fica nervoso e desliga, né, e tal. Ela fica nervosa e você assistindo também, você fica meio retardado, né? Você começa a pensar, você fala, e agora? Quem é que tá falando, afinal? Sim, cara. Se existe mesmo outro cara, né? E aí rola, né, esse primeiro confronto por telefone, mas eles acabam, né, tipo, tentando, marcando de se encontrar, né, pra ver, assim, fica aquela coisa meio tensa, o Jake ator até procura, né, sobre o Jake professor, e aí na sequência aparece uma primeira cena muito foda, assim, antes deles se encontrarem, né, que fica aquela coisa meio relutante deles se encontrarem e tal, a esposa, né, do Jake ator, ela pega e vai atrás do Jake professor, ela vai lá onde o cara dá aula lá, putz, ela tá ali fora, meio no campus ali, puta, do nada ele sai, senta no banco do lado, puta, aí a mina tá, visivelmente assim, tensa e abatida, olha pra ele, e aí ele, tipo, olha de boa, assim, né, o Jake professor, né, e aí, tudo bem, fala, não sei o que, cara, e a mina pirando, né, velho, pergunta quanto tempo tá, 6 meses grávida, aí que a gente fica sabendo que ela tá 6 meses grávida, então, assim, pra mim, qual é a moral, né, cara, ela ali, ela meio que faz o jogo dele, quando chega em casa, ela tá completamente abalada, aí chega o Jake ator, assim, como, né, se estivesse supostamente correndo, pá, não sei o que, né, nada aconteceu, e, cara, ela até fala assim, puta, velho, o que tá acontecendo? Aí ele, o que você tá falando? Ele, puta, eu acho que você sabe. Então, quer dizer, ali já fica claro que ela percebe, velho, que tipo, a mente dele se dividiu, cara. Justamente, a mente tá dividida, na minha opinião, ali é porque, assim, normalmente o que a gente tem nesse tipo de plot, assim, a gente tem uma realidade que no final das contas acaba sendo só uma alusão a tudo que aconteceu, né? Aí acontece o encontro, né? O primeiro encontro deles. Porra, aí eles, né, comparam, né? Mão, compara cicatriz e, pô, fica aquela situação que você fica, acho que tão intenso quanto eles ali. Aí o Jake professor, puta, pira, pega e sai correndo e tal. Ele acaba entregando, né, um pacote lá que ele pegou na agência lá, né, do Jake ator, entrega pro Jake ator lá e vaza. E o Jake ator já fica meio estranho, né? Ele começa a agir meio estranho, fica meio pilhadão. Ele vai até onde o Jake professor morava, né? Isso aí já leva uma dúvida, né? Fala assim, pô, como é que o Jake ator sabia onde o Jake professor morava? E aí, ao mesmo tempo, ele pega e segue a namorada do Jake professor. Pra mim, cara, na real, isso aí já era algo que já era da cabeça dele. Já era ilusório, né? Porque logo em seguida, mostra uma cena que ele tá, assim, bem pensativo, assim, o Jake ator, né? E a esposa tá dormindo, assim, no sofá do lado dele, e ele com uma cara bem pensativa,
teve. Então, como é exatamente depois, pra mim, daqui a pouco aquela cena toda dele indo, onde o Jake professor morava e seguindo a namorada, aconteceu na cabeça dele. Boa parte, né, de algumas cenas essa mostragem já deveria estar rolando dentro da cabeça dele. A gente tá vendo umas partes que seriam já do que ele tava imaginando, né? Exato. A sequência de acontecimentos, mas isso aí não fica, quer dizer, não ficaria claro, né, até certo ponto. Até você saber, né? Sei lá, a princípio, se a gente for pensar, a namorada dele é só a mente do personagem idealizando o que ele gostaria de fazer fora do casamento, por exemplo. É uma das possibilidades. Isso é quase que uma crítica ao ser humano. Isso. Daí tu pensar que o Jake, ator, perseguia a namorada, é quase com que o instinto dele vencendo ele mesmo, né? E o legal desse tipo de filme é tu ter que pensar sobre isso, né? E seguindo aqui, vai. Aí a gente vem numa cena que também é muito importante, que é a cena com a mãe dele, né? O Jake, professor, ele vai se encontrar com a mãe dele. E essa cena revela muitas coisas. Essa cena revela o fim. Por exemplo, ela menciona que o apartamento dele é bom. Porra, aí no início, você ouve ela falando no bagulho que o apartamento dele é ruim. E você sabe que o Jake, professor, tem um apartamento de merda. O Jake, ator, tem um puta apartamento. Entendeu? Então você fala, caralho. Ela menciona também, por exemplo, assim, que ele tinha problemas demais em ficar com uma mulher só. Então isso aí já mostra aquele lado, né, infiel do Jake ator, não do Jake professor. Então, né? Da letra, né? Tem o lance lá da fruta lá que ele curte, né? Que O aí... mirtilo, exatamente, é o Isso. mirtilo. Ele chega em casa, né, da suposta corrida dele e fala, cadê meu mirtilo? Eu tô com vontade de comer mirtilo, não sei o quê. Isso o ator, né? O Jake ator. E aí quando tá com a mãe dele, não gosto de mirtilo. Tipo, e aí ela menciona também que ele tem um trabalho respeitável, né? E que ele tinha que parar com esse sonho de ser ator. Aí fala, porra, velho. Entendeu? Ali é o spoiler, já que o cara é o mesmo, né? Porque assim, se você já não tem essa sacada de que é a mesma pessoa, você fica completamente perdido ali, né? Você fala, caralho, velho. Exatamente. Qual deles tá ali? Entendeu? Exatamente. Porque assim, ali já joga no ventilador. Quem que tá fingindo ser quem, né? Ou se de repente é o ator que tá imaginando de repente ter uma vida mais normal, tipo que nem professor, né? Que tem esse cotidiano normal. Ou é o inverso, porra. Ou é aquele over the top, que é o body snatcher lá e a mãe é parte da conspiração alienígena. Pois é. A mãe dele é a merda. E aí em seguida temos o segundo confronto, né? Que é aquele mais explosivo lá, que, porra, o Jake ator lá já, né, quer sair na mão com o cara e fica perguntando, né? Porra, você transou com a minha mulher? Você transou com a minha mulher? E o Jake, professor, ele não consegue nem negar. É muito claro, assim, que ele tava criando uma guerra dentro da cabeça dele. Ele faz aquele acordo, né? Do Jake ator iria sair com a namorada do Jake professor, né? E depois disso ele iria sumir da vida dele. Então, pra mim, ele na cabeça dele tava querendo eliminar, sabe? A parte ruim, que era essa parte dele, né? Vamos dizer assim, infiel e tal, né? Cara, eu fiquei com muita pena do Jake professor nessa cena. Porque assim, até então eu ainda tava com a dúvida de se ele era ou não, né? E tudo mais. Eu pensei, porra, coitado desse louco, meu. O louco vai ter que ficar sentado chupando o dedo de noite no apartamento enquanto o cara pega na mulher, né? dele e o doppelganger dele num motelzinho lá, sabe? Só pro cara fugir da vida dele. Tipo, eu pensei, pô, que merda. Então, aí exatamente vai isso acontecendo, né? O Jake ator sai com a namorada do Jake professor, só que aí, né, o Jake professor vai pro apartamento do Jake ator, assim, e aí tu fala, porra, velho, o cara também não ficou pra trás, né? Ele pegou e vai fazer a mesma Bem coisa, feito. né? Ele acaba meio que trocando... Mas daí eu fiquei pensando assim, pô, mas trocando as vinganças, assim, né? O cara acaba trocando meio que as vinganças, né? Tipo, ele fala, foi isso? Então, peraí. Aí tu fica naquela, o que o cara vai fazer? Mas ele tá meio, assim, sem querer fazer aquilo. O louco muito nervoso, assim, eu fiquei muito nervoso, cara. Porra, pelo menos atua direito que tu é o cara, meu. Ela vai descobrir, eu tava pensando assim. Mas antes disso, né? Quando ele chega no apartamento e a esposa ainda não tá em casa, tem uma cena ali que ele pega e olha, assim, ele vê aquela foto, que era aquela mesma foto rasgada quando ele tá procurando sobre o Jake ator. Na casa do Jake ator mesmo, a foto tá inteira, né? Que tá ele e a esposa. Então ali já, mais um que fica claro que é a mesma pessoa, entendeu? Aí também, né, rola essa cena aí que o Arthur falou, né, meu? Que
que a mulher chega, aí ele muito fora, assim, né? Tentando fingir que é o Jake ator. Porra, aí a mina vai na cama, aí ele todo gentil, a mina já é estranha, né? Porra, velho, o que é? O cara, né? O Jake ator não ia agir daquele jeito. Aí, tipo, o cara vai tirar a roupa todo sem jeito. Aí a mina, né, pega a mão dele, bota na barriga. Aí ela fala, como é que foi seu dia, né, lá dando aula? Puta, velho, o cara fica, nossa, né? Aí a mina, deixa quieto, esquece, né? Tipo, a mina tava entrando no jogo dele pra, sei lá, de alguma maneira tentar ajudar, enfim. Pior que cada sacada dessa que alguém dá pra ele, de repente ele fica se questionando, mas ele fica assim, pô, será que eu tô louco, né? Fica meio na noia, né? Tipo, você... Se ele tá louco, e que porcaria é essa? Tipo, o cara tá se fingindo de ser o outro cara, achando que tá, tipo, vai levar melhor, e no final das contas, tipo, a mina tá ajudando o cara, né? Tipo... Em seguida, né, cara, rola um clímax ali que quando o Jake ator lá, depois que ele começa lá a comer a namorada lá, aí, tipo, a mina percebe, né, que ele tinha a marca de aliança, aí o bagulho começa a quebrar o pau. Aí ele tá levando ela em casa e eles começam a discutir e não sei o quê. Aí ele pega, né, acaba batendo o carro, rola esse acidente aí, né? Que tem até um bagulho legal, né, cara, que se você reparar no vidro do carro quebrado, assim, faz tipo uma teia de aranha, né? E ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, o Jake professor acaba ficando, né, com a esposa pede pra ele ficar, eles pegam e transam lá. Então fica aquela coisa assim, rola tudo ao mesmo tempo. Pra mim, após o acidente que rola e tudo, parece que ele ganhou a guerra, sabe? Tava, vamos dizer assim, ele tinha eliminado o Jake ator da cabeça dele, né? Se a gente for pensar agora, não sei vocês, eu passo do pressuposto que a namorada não existe. A namorada era só, digamos assim, a materialização na cabeça dele do que ele gostaria de fazer da vida dele. Não precisava ter essa cena dela desgostando do cara. Isso ficou meio fora, assim, sabe? Isso acho que não precisava ter esse desenvolvimento deles se dando mal e aí depois fechar o carro. Eu acho que podia acontecer um acidente, sei lá, um caminhão pechando no carro dele, sabe? Como fica claro que ele foi infiel, não dá pra saber se era uma outra aleatória ou se era realmente essa namorada. Porque o que eu entendi é o quê? A mulher tava grávida há 6 meses. Ele, há 6 meses, ele não tava mais na agência lá tentando atuar. Então, daqui a pouco, pra mim, há 6 meses, ele tava com essa namorada no outro apartamentinho de merda, sendo professor. Daqui a pouco ele tava levando essa outra vida, por isso que ele, tipo, teoricamente terminou com a mulher, ele rasgou a foto que ele tem no apartamento ruim dele, no apartamento lá da esposa, o bagulho tá inteiro. Então daqui a pouco ele tava, aí começou, dividiu a mente, tava oscilando lá e cá, mas ele de fato não tava junto com a esposa, né? Não ficou muito claro, assim, o lance dele ser historiador, sabe? A mulher dele não sabia disso, porque ele fingiu esse emprego o tempo inteiro, sabe? Será que ele não... Então, isso aí, cara, é uma possibilidade... Não fica claro, entendeu? Não fica claro, mas é uma possibilidade, quando a mãe dele fala lá que ele tem um emprego, né, de respeito, e que ele tinha que parar com essa fantasia de ser ator, então daqui a pouco ele poderia estar tendo vamos dizer, uma vida dupla, ele daqui a pouco estava tentando ser o ator, e aí a mulher acaba descobrindo que ele na verdade dava aula, era isso que mantinha eles, né, e ele daqui a pouco podia ser envergonhado disso, porque ele agindo como ator, ele é todo descolado, né, o cara é todo de um jeito, exato. E professor ele é todo de outro, então minha percepção da coisa é que a mulher não sabia, ela descobriu quando ela foi visitar ele lá. Ele, eu também eu acredito nisso aí. Só que aí me leva a pensar de que toda essa versão que aparecia na cabeça dele, transando com a namorada, dele, aqueles dias repetitivos, por ser um padrão, tudo igual, aquilo não aconteceu, entendeu? Foi só pra mostrar que aquilo era o consciente dele, mostrando o que ele realmente estava com vontade de fazer. Pra mim, depois, assim, dessa parte que tem o acidente e ele, depois que transa com a mulher, parece os dois sentados ali, pra mim, que nem eu falei, ali é onde ele realmente ganhou a guerra, ele eliminou a parte do Jake ator da cabeça, ele virou só o Jake, né, só o normal, uma cabeça só. E aí em seguida, cara, ele acha aquele bendito pacote que aparece, né, desde que ele pega lá na agência e tal. Aí, cara, ele abre esse pacote e tem a chave, né, e aí a gente, né, remete, assim, ao que seria a primeira cena do filme também, que a gente já vai entrar. E, cara, ele fica olhando pra aquela chave, né, encarando. Pra mim, assim, já com aquela cara, assim, de tentação, né, porque você sabe que a chave é desse clube de sexo aí que aparece na primeira cena do filme. Aí, tipo, ele até fala assim pra mulher, né, fala assim, você tem alguma coisa pra fazer hoje à noite? Porque eu vou precisar sair. E aí rola aquela cena final, que é a cena what the fuck
total, né, cara? Puta que pariu, velho. O cara, começa a chamar a mulher já não responde mais, ele chega lá, velho, é uma aranha gigante no quarto, assim. Eu não consegui digerir aquilo ali ainda. Reação. Não, tipo, pô, eu fiquei... Tomou um susto, velho. Porque, pô, eu já não gosto de aranha, né, Eu velho? também. Suporta aranha, ainda vi a porra da aranha daquele tamanho. Eu falei, ou esse cara tá na Austrália, ou sei lá. Eu tava trissonolento, assim, assistindo o filme, deitado na minha cama no escurinho, assim, depois do café da tarde. Cara, eu preguei o olho, assim, what the fuck? Eu tive que voltar, né, a cena na mesma hora, assim, pra ver se o que eu vi foi verdade, assim. E daí, milhões de teorias na cabeça, pensando, tá, meu, já era. Já tinha outras aranhas gigantes na cidade lá, meio filme do Tom Cruise lá, o Guerra dos Mundos, assim. Cara, invasão aracnídea na Terra, a mulher tava grávida porque o que tinha dentro ali, ela era uma aranha Snatcher ali, aquele barrigão não era uma criança, era uma aranha. Sim, cara, eu já pensei assim, tá, essa barriga é falsa, na real, é um jeito de poder esconder uma aranha gigante no corpo de um ser humano. E claro, vamos fazer uma grávida, bunda gigante, né? E já pensei em milhões de teorias. Sensacional. Olha, meu, se o filme fosse uma merda, ele já seria bom por causa disso. Ia sair 3 filmes bons nesse Sensacional. Te juro, cara, já fiquei pensando, na real, a mulher é uma viúva negra e ela mata os maridos, tá ligado? Eu fiquei pensando assim, na real, isso aí foi só mais um. Cara, muita coisa surgiu na cabeça. O cara tá na Matrix, preso, velho. Cara, eu quando vi essa cena, velho, meu coração pulou da boca, assim, velho. Porque é muito fora. O filme não tem, né, esse clima, assim, esse bagulho todo. Pô, do nada o cara... Uou. Mas assim, se você rever essa cena, de preferência umas 5 vezes, assim, que depois que o susto já passa, aí você analisa ela e você percebe 2 coisas, cara. Uma, que a aranha, apesar de gigante, a aranha tá com medo, cara. A aranha, ela recua, assim, ela se encolhe. Isso aí tem a ver quando a gente vai falar sobre as aranhas daqui a pouco. E a outra é a expressão dele. Que ele olha aquela porra gigante e ele fica... putz... Entendeu? De boa. Então isso também tem a ver com o resumo da história. Bom, e eu acho que a gente já pode chegar nos finalmente aí, que é a parte, né, mais complicada aí, que fala, porra, o que tem a ver essas aranhas, meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu. Bom, vamos lá, vai. Então, assim, isso é a moral, assim, que eu entendi, e eu tive base até pelo diretor da coisa, então não dá muita margem pra interpretação, é mais ou menos isso que o cara quis passar. Então, assim, as aranhas, cara, são as mulheres, isso pro Jake. É o jeito que ele enxerga as mulheres. Então, cara, no casamento dele, ele sentiu o quê? Que ele perdeu a liberdade, ele tinha medo de assumir responsabilidade, de ter uma família, ele iria ser pai, né? Ele teria que ser fiel e ele, simplesmente não consegue, cara. Ele olha pras mulheres e ele fica querendo, né, ter, né, outras relações e tal. Então, assim, é aquela coisa... que seria tipo uma ditadura, né, cara, que nem ele menciona lá na aula de história lá, que ele era totalmente contra. No filme aparece uma hora, assim, que ele tem um muro pintado, assim, com vários caras, assim, tipo, posição de ditadura. Pra ele, o casamento seria uma ditadura, né, cara? Ele não ia aceitar ser controlado pela mulher, né, por esse relacionamento. Aí, a cena do início do filme, que é a do Sex Club lá, é o Jake ator que tá ali. Ele dá pra ver a aliança dele e tudo mais. E, cara, é aquele clube, assim, né, de rico, né? Aparece uma mulher se masturbando. Pra mim, ali fica claro o quê? Que é um clube que, por exemplo, assim, os caras estão lá pra, tipo, ter os seus próprios fetiches, assim, né, cara? Então, que nem aparece a mulher se masturbando. E aí, no caso dele, qual é a moral? Aparece lá aquela mulher que traz uma aranha num prato. E aí, essa mulher, tipo, levanta, assim, devagarinho, né, cara, o salto alto lá pra esmagar a aranha. Isso aí já é uma metáfora, assim, porque a aranha seria a esposa dele, ou pelo menos o amor da esposa dele. Era essa fantasia dele, cara. Era esmagar isso aí pra poder ter a liberdade dele, né? Lá no meio do filme rola um sonho, que é uma mulher com a cabeça de aranha. Nossa, a parte é legal também. E logo após
esse sonho mostra a cena que eles vão se encontrar a primeira vez e o Jake, professor, ele passa por uma stripper no corredor, assim, que era bem parecida com essa mina do sonho. E ele, porra, fica olhando lá na pilha. Então, assim, é aquela coisa que o cara não conseguia se controlar, né, velho? Bom, e aí a gente tem a aranha grande que aparece, lembra? Aquela gigantesca que nem falou do Guerra dos Mundos lá. Essa aranha, cara, é logo após a cena dele com a mãe dele. E essa aí, ela é muito foda, que é o seguinte, cara, tem um monumento no Canadá que é exatamente aquela aranha ali, gigante, e o monumento chama Aranha Mãe. E aí vamos dar aquela analisada melhor na cena final, que é a cena what the fuck lá. Velho, a aranha tá com medo, e ele tá com aquela cara de meio de decepção. Pra mim, por que é uma cara de decepção? Ele percebe, velho, que ele entrou naquela aula dele, né, meu, do padrão se repetindo. Porque, cara, ele conseguiu eliminar o problema da cabeça dele, que nem a gente falou, só que aí ele acha a porra da chave do sex club. Então, quer dizer, na primeira tentação que aparece, ele cede, e aí ele fala pra mulher se ela ia sair, porque ele ia ter que sair naquela noite. Então, quer dizer, voltou o padrão, cara. Ele ia voltar a querer, né, sair com outras mulheres e tudo mais. E a esposa dele seria a aranha, com medo de ser esmagada. Então, se você olhar aquela cena da aranha gigante, a aranha se encolhe toda no canto. Ele aceitando que ele não tem jeito. Não tem jeito, exato. E é bem Então, como o Carlos falou. O início do filme já explica tudo. Porque a gente olha ele no clube de strip, ele não tá fixado na mulher, ele tá fixado em como a mulher tá esmagando a aranha. Exato. Ou seja, como aquele momento tá fazendo ele fugir da realidade dele. Exato. A realidade dele são as aranhas controlando a vida dele. A stripper esmagando a aranha é a stripper levando ele pra longe da realidade controladora que ele tem das mulheres. Perfeito. E assim, só complementando, essa porra desse título brasileiro aí de O Homem Duplicado não serve pra nada. E o nome original, Enemy, inimigo, essa é a moral do filme. Quem é o inimigo? É ele mesmo, entendeu? Os desejos dele, os medos dele, a falta de capacidade dele de ter uma relação normal, tipo assim, isso vai acabar com a sanidade dele, com o casamento, de repente a vida do cara. E a gente tem aí no meio o grande Gyllenhaal, que o cara atuou pra cacete nesse filme, Foda, né? na minha opinião, pra poder fazer assim, é a mesma pessoa e o diretor consegue direcionar lados opostos de um mesmo personagem, usando um jogo em torno do real e do surreal, da mesma mente. Eu acho legal a gente ter citar agora uma coisa que é citada no filme, que é uma frase de Marx, que é: na primeira vez foi uma tragédia, na segunda foi uma farsa. Eu acho que isso resume o filme de um pouquinho, assim. Eu vou dar umas curiosidadezinhas aqui rapidinha desse filme. De acordo com o diretor, né, o Denis Villeneuve, ele ofereceu esse papel principal pro Javier Bardem, mas o ator sentiu que não combinava com o personagem. Tá vendo? Isso é foda, hein? E também, cara, foi oferecido pro Christian Bale, e o Christian Bale queria fazer o filme, mas ele não pôde fazer devido a conflitos de agenda. E eu acho que nos dois casos ia ser um puto do filme. Também, né? Bardem é animal e o Christian Bale também, cara. Nossa, ia ficar uma versão show de bola. Mas não que ele tenha, pelo contrário, a performance do Gyllenhaal já valeu. Putz, cara, o filme é animal, cara. Esse filme aí, quando eu assisti, tipo, filme mind-blowing, assim, né? Então, esse filme tá mais do que recomendado, né, velho? Isso aí, pra mim, por mais que ele tenha... Eu nem sei até porque ele tem uma nota tão baixa. Por exemplo, você entra em sites de cinema, assim, não tem uma nota legal. Que a galera não entendeu. É justamente por isso, porque o filme é muito, muito louco, cara. Assim, eu dou, sei lá, uma nota 8 pra esse filme aí, cara, que é muito, muito louco. Eu adoro o plot twist, assim. Esse filme me gostei muito dele, mas gostei mais depois de pensar sobre ele, assim. Ele é bem intrigante, o roteiro funciona muito bem, na minha opinião, mesmo não te jogando muita coisa na cara, assim, explicitamente, né, sobre a história. Acho muito legal a atuação do Gyllenhaal. O cara conseguiu ser duas mentes no mesmo personagem, mas com suas peculiaridades, e ao ponto de te embaralhar a cabeça, assim, e tu realmente chegar a um ponto de tu acreditar que são dois personagens, daí depois tu já volta que são um, daí depois tu acha que são dois de novo. Acho que isso aí é fantástico. Mas assim, cara, pra mim é uma nota 8, assim, é uma nota 8 total, assim. Eu não li o livro, fiquei com vontade de ler. O único filme que me fez ler o livro até hoje foi o Clube da Luta. Tô bem tentado a ler o livro dessa história. Cara, eu adoro esse tipo de filme, velho. Eu adoro mesmo esse tipo de filme. Se você pegar o plot ali, a moral do filme é tão simples, velho. E o cara consegue fazer um filme desse,
tão intrigante, sabe? Velho, isso é totalmente anticomercial, cara, sabe? O cara faz um bagulho complicadíssimo, o cara joga aranha, o cara... É o cinema na mais pura forma de arte, exato, né, cara? Exato. Que é o legal, né? É cinema sendo arte, né? Não é cinema sendo dólares, sendo bilheteria. Exatamente. Não é enlatado, né? Não sai um Exato, enlatado. não é enlatado, que nem a gente falou, volto a dizer, do Under the Skin aqui, que nem a Scarlett Johansson lá. Os atores, eles curtem fazer esse tipo de produção, e aí você vê, cara, o Gyllenhaal sensacional, cara, no filme. Então, assim, velho, o conjunto da obra, sabe? A estética do filme, sabe? Todo o mistério, fazer você pensar, aqueles final, what the fuck, puta que pariu, velho. Cara, eu adoro isso, a atuação foi foda, a direção foi foda, a fotografia foi foda. Pra mim o filme é 10, cara, não tem. Adoro esse tipo de filme, extremamente recomendado. E quero já dar a dica aí, né, cara? Você assistiu aí Enemy, ou Homem Duplicado aí, cara? O que você achou aí? Deixa um comentário aí embaixo e aproveita aí e já diz aí qual o filme mais mind blow aí que você já viu na vida aí, deixa aí pra gente aí, de repente a gente faz um Goobercast dele. Então é isso aí, galera, vamos começar então as dicas de filme. Hoje vamos começar com uma minha mesmo. Então assim, a gente já falou de um filme mind blow que foi o Enemy aí, vamos dar água pro vinho aqui. Agora vamos fugir de pensar, vamos para aquele filme que você não precisa pensar, que é só você pegar uma pipoca grande e ficar vendo e sem pensar em nada. É um filme que chama San Andreas, em português VR, Terremoto, A Falha de San Andreas, filme de 2015 aí, dirigido por Brad Peyton, com Dwayne The Rock Johnson, Carla Gugino e Alexandra Daddario. Cara, esse filme aí, pra quem não viu aí, né, do filme blockbuster aí desse ano, após um forte terremoto na Califórnia, um piloto de helicóptero de resgate faz uma viagem perigosa com sua ex-mulher por todo o estado para resgatar sua filha. Mais um filme aí de desastre aí pra quem curte a lá, Armagedon, Impacto Profundo, Dia Depois de Amanhã, 2012. Inferno de Dante. Velho, Titanic. Né? Titanic é um filme de desastre, velho. Mas enfim, é esse filme típico de desastre, blockbuster, pipoca, aquele pra divertir, aquele que você não tem que procurar atuações, você não tem que procurar, sabe, coisas possíveis, né? Feito em fundo verde, 24 horas. Não, The Rock é esse cara o cara é carismático. O filme também não é uma catástrofe que vai acabar com o mundo, tá só acontecendo ali na cidadezinha ali, envolve 2 cidades só. Cara, é aquele filme pra divertir, e ele diverte. Se o nego tiver com sono, então, esse é o filme perfeito, porque, é prédio caindo a cada 2 segundos, tem tsunami, puta que pariu, velho, acontece a porra toda. Então fica a dica aí pra você, ó, San Andreas, ou em português, maravilhosamente, Terremoto, A Falha de San Andreas. Fica a dica aí. Vai ser o Guber indicações blockbusters aqui hoje. Eu não sei se alguém já sugeriu aqui no Guber, mas eu vou sugerir o Missão Impossível 5, Rogue Nation. Eu sou muito fã de Missão Impossível, cara, eu gostei muito do primeiro, o segundo eu olhei num domingo de tarde na Globo, e o terceiro eu vi em DVD quando saiu, e o terceiro pra mim é o melhor até agora, em questão de enredo. O 4 foi melhor ainda em questão de produções, e o quinto filme pra mim eles conseguiram agora deixar claro o que é o padrão Missão Impossível, o que se transformou, assim, né? Porque Missão Impossível não foi sempre a mesma coisa, e agora eles conseguiram chegar na ideia Missão Impossível, assim, porque seguiu a mesma linha do quarto filme. Produção espetacularíssima, assim, o filme foi muito bem produzido. Clássico do Tom Cruise, aquela ação toda, onde ele não usa dublê, ele não usa nada, uma produção crua, assim. A gente tem todos os atores clássicos aí, outros que entraram. O roteiro do filme é o agente da MF Ethan Hunt, é localizado pelo Sindicato, uma organização de assassinos secretos altamente treinados que matam em ordem. Dessa forma, com a ajuda de sua equipe, pretende derrubar o sindicato, custe o que custar. E a gente tem um enredo com mulheres lindas, com explosões, com carros em alta velocidade, todo kit ação blockbuster de hoje em dia na mais alta qualidade, na minha opinião. Como o Carlos falou, é um filme pra tu sentar e curtir a vida, esquecer um pouco, sair fora da realidade ali e curtir um pouco de ação com muita tecnologia. Então, na minha opinião, bem must-see aí, dirigido pelo Christopher McQuarrie. Essa é a minha dica aí. Então, vou deixar de dica aí, aproveitar o clima aí do Enemy, né, que a gente falou hoje. É mais ou menos tem uma outra coisa parecida, assim, em trama, né?
é um filme bem legal que eu assisti muito tempo atrás, que é o Roger Dodger, né? Esse filme, o título dele em português você vai encontrar como Roger o Conquistador. Parece até nome de filme de cinema em casa, né? Filme de comédia e tal, pastelão. Mas, na verdade, é um filme bem legal, cara. É meio comédia-drama, assim. É mais puxado pelo drama. Inclusive, ele é tem a Isabella Rossellini, né? Que é do Enemy, que a gente também falou. Tem a Elizabeth Berkley, né? Saudosa Elizabeth Berkley, do Showgirls. Claro. Tem o Jesse Eisenberg, né? Que vai fazer o Lex Luthor agora no Batman vs Superman e tal. E o Campbell Scott, né? Que é o Roger, né? Do título. Basicamente, a história conta a história de um cara, né? Que o cara, ele é amante da chefe dele, né? Que é a Isabella Rossellini e tal. E esse cara, tipo, ele tem mó lábia, assim, né? Com mulheres e tudo mais. Só que ele tem esse caso com a chefe dele. Só que ele termina com a chefe dele. A chefe dele dá um pé na bunda dele, né? Meio que deixa ele na empresa, mas dá um pé na bunda dele, né? E então, esse cara fica meio puto e tal. E em uma determinada circunstância, ele acaba encontrando, logo após isso, ele encontra o sobrinho dele, né? Que ele não vê há um bom tempo e tal. E ele acaba levando o sobrinho dele pela cidade, assim, porque o sobrinho dele é tipo virgão e queria conhecer umas minas, mas ele nunca sabia chegar das minas. E o tio dele é totalmente o contrário, né? O cara acaba levando o sobrinho dele pela cidade, assim, em busca de sexo, né? Então ele vai levando em vários lugares pra ele conhecer umas minas lá. Só que a história vai dando, tipo, um andamento muito louco, assim, e o cara vai virando um drama ferrado por causa da história, no background do próprio cara, assim, do Roger e tal, e é muito bom. Ele tem, inclusive, dá pra destacar, assim, o estilo de câmera, meio câmera na mão, né? Estilo bem peculiar, parece que você tá andando com os caras, assim, pela cidade. Putz, é bem legal, cara. Fica a dica aí. Esse filme é de 2002, tá? Então é isso aí, galera. Estamos encerrando aqui o Goobercast número 19, mas antes quero agradecer a participação de Arthur Salles. Valeu, meu velho. Sempre um prazerzaço aí fazer parte do Goober, ainda mais quando são filmes assim que a gente precisa vir com uma opinião bem informada, assim, bem pensada. São filmes legais, propostas muito boas dos parcerias aí. Começou lá com Under the Skin, né? Uma viagem total. E sempre que aparece uma dessas pedreiras, assim, eu gosto muito, assim, fico bem ansioso pra ver o que vocês têm pra falar, o que vocês pensaram e etc. Assim, e eu gosto muito quando divergem, né, as opiniões, assim. Porque a gente sempre procura vir pra cá com críticas construtivas e opiniões bem concretas, assim. A gente nunca vai vir aqui com vocês falar, o filme é muito legal. A gente nunca vai falar algo sem base, assim, né? A gente procura sempre trazer uma opinião bem massa, assim. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham entendido todo esse mind blow aqui, porque o filme realmente, se a gente for escutar 3 caras besta falando assim, rápido numa gravação, vai ser difícil também de entender e acompanhar, assim. Mas espero que tenham gostado. Eu sempre vou falar, assistam tudo que vocês puderem, tirem as próprias conclusões, é o meu bordão já isso aí. Venham aqui com uma opinião que possa quebrar a nossa, isso vai ser muito legal, se puderem comentem aí. E, mais uma vez, volta Richard, tô com saudade daquele cara lá. Hashtag volta Richard. Vamos fazer um Goober A4 aqui. Vamos. Fazer a camiseta Volta Richard, cara. Volta Richard. Quem vê, quem tá escutando pode pensar que o Richard não tá participando, não é? Que a gente tá intercalando os dois aqui. A gente tá intercalando aqui, faz horas que eu não faço um Goober com ele, vice-versa aí. E é isso, gurizada, um abração pra vocês aí, espero que tenham curtido, curtam a página, Facebook, YouTube, Copy, For Share, tudo que vocês puderem, tamo junto. Então é isso aí, galera, fechamos aqui o Goobercast número 19, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar uma curtida em nossos vídeos, e até o próximo episódio, tchau!